E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Qual foi o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar? A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Como águia hei de voar. Irmã Jane, irmã Norma, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Entre ramos das árvores eu escuto o cantar dos pássaros. Vou então meditando em meu Deus, que desceu da sua glória e morreu em meu lugar para dar-me a alegria e assim cantar. Ó Senhor, como é bom gozar a liberdade que só um Deus Redentor pode dar. Por isso eu, como os pássaros, hoje te louvo. É que um dia, como águia, ao teu encontro hei de voar. Nas colinas esforça-me, nos vales vem me amparar, pois comigo prometeste sempre estar. Nas colinas ou nos vales, nesta vida ao atravessar, tenho paz, pois eu sei perto estar. Ó Senhor,
só um Deus Redentor pode dar. Por isso eu, como os pássaros, hoje te louvo. É que um dia, como águia, ao teu encontro hei de voar. Ó Senhor, como é bom gozar a liberdade que só um Deus Redentor pode dar. Por isso eu, como os pássaros, hoje te louvo. É que um dia, como águia, ao teu encontro hei de voar. Qual foi o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar? Tudo que está relacionado com Abraão, meus ouvintes, é de interesse da semente de Abraão. É uma característica perfeita. Não especuladores. Existem muitos especuladores a respeito de personagens bíblicos. Isso é outra coisa. Mas a semente original de Abraão, segundo as palavras de São Paulo, que não é simplesmente a humana, a física, a terrena, mas sim a posteridade de Cristo. Para compreender melhor, você pode ler aí aos Gálatas, capítulo 3. E são pessoas que carregam a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é a semente de Abraão. Deus determinou e fez assim, e ninguém pode censurá-lo. Ele planejou Abraão e Sara para isto, para ser pai da fé. Essa escala é muito bonita. Abraão sendo a fé, Isaque o amor, Jacó a graça, José a perfeição, e daí então você vai chegar até a estatura do varão perfeito que é Cristo. Tendo Davi como a justiça, este homem merece morrer, se referindo a ele próprio. Então, a semente de Abraão tem interesse pelo significado real do tipo que Abraão é na Bíblia Sagrada, que é da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Para começar, ele nunca foi um sodomita. Ló foi sodomita, foi habitante de Sodoma, com toda a sua família. Abraão nunca foi lá. Uma certa feita, o rei de Sodoma precisou de Abraão ter que vir fora.
para encontrá-lo fora. E o profeta desta era, na mensagem à festa das trombetas, já chegando ao final da mensagem, ele faz esta grande pergunta: qual foi o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar? Ele responde: Deus na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos do povo, das pessoas. Um homem, não uma dúzia de homens. Um homem. Essa é a resposta. Agora, isso não é forte para a semente de Abraão. É júbilo, é alegria. Quem conhece o ministério do irmão Branham, do Elias para essa era, entende realmente com simplicidade, com facilidade, o que está se tratando nesse assunto. Por quê? Porque Deus, o mesmo Deus, fez da mesma forma através de William Branham. Discerniu pensamentos, intenções, discerniu coisas do passado, do presente e do futuro. Discerniu doenças, discerniu demônios. Ele virava as costas para a audiência. O profeta desta era, irmão Branham, o Elias para esta era, virava as costas para as multidões e falava com pessoas lá no meio da multidão, dando a cor da roupa, o nome, a cidade de onde tinha vindo, o que ela estava enfrentando, sofrendo, nome de médico, rua, endereço. Isso, sem dúvida alguma, se tratava do mesmo ser que esteve lá com Abraão. E agora, falando a noiva de Jesus Cristo, falando a igreja noiva desta hora, já no final da mensagem, a festa das trombetas, ele faz esta pergunta: qual foi o último sinal que Abraão, que é o tipo da noiva, viu antes do filho prometido chegar? O sinal que Abraão viu foi Elohim. Chegaram 3. Abraão diz: meu Senhor, se tratando com um como Senhor. 2 foram para Sodoma, 2 anjos. E o Elohim, o Senhor, ficou com Abraão. O que eles têm são anjos apenas. E qual foi o ministério daqueles anjos? Livrou do fogo de Sodoma, mas não pôde livrar da estátua de sal, do incesto de Ló com as suas próprias filhas. Foi o ministério daqueles anjos. Agora você veja os ministérios desses anjos que estão indo para Sodoma.
hoje, o que eles estão gerando? Mas tem uma noiva, a qual é tipificada por Abraão, que está com Elohim. Deus na forma de um ser humano, manifestando o ministério do Filho do Homem, discernindo os pensamentos, as intenções dos corações. Sara riu, sorriu lá atrás na tenda, quando ela ouviu o Elohim, o Senhor, falando com Abraão sobre o filho. E por que ele, o Senhor, ficou sabendo que ela havia rido? Abraão não estava sabendo de nada. Então ela riu em si mesma, da sua própria condição. Será que eu estou ouvindo uma coisa realmente relacionada comigo e com o meu senhor Abraão? O Elohim disse, Sara riu. E ela não morreu porque ela estava no esposo. Nós não morremos como os demais porque estamos no esposo que é Cristo. Por isso essa igreja não virou uma estátua de sal, com as filhas deitando com o seu próprio pai. Isso não aconteceu lá simplesmente para termos uma história na Bíblia, para preencher livro, formar livro chamado Bíblia Sagrada. Não. Então, Deus, na forma de um ser humano, antes de Abraão receber o filho, e antes da igreja noiva receber esse filho prometido, nas nuvens, ir ao seu encontro, o sinal foi o mesmo. É o mesmo sinal, se repetindo. Há muitos que estão dormindo em relação a isto, até mesmo dentro da mensagem. Deus na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos de um homem, de uma mulher, do povo, não importa quantas personificações e mais personificações que eles tiveram. Não importa quantas personificações temos, é um. Lá estava um com Abraão. E ele discerniu os pensamentos que estavam ali. E a coisa seguinte aconteceu. Abraão e Sara voltaram a ser um homem e uma mulher jovem. Se você tem a Bíblia, se você é crente, se você crê em Deus, você sabe que estou falando a verdade. Os crentes estão desapercebidos quanto a isso e achando que todo poder que Deus tem para o seu povo é curar suas doenças, é cura divina e prosperidade aqui na terra. Não. Quando essa igreja nominal, política, religiosa, monetária, estivesse vivendo somente em torno disso, a coluna de fogo estaria bem na frente. O profeta diz isso, eu sei que isso choca um pouquinho, mas recorde,
Apenas para que você tenha certeza que sabe agora. Você lê a Bíblia, aí sim cabe você ler nas entrelinhas, fazendo o quadro vir. Essa é a entrelinhas. Entre linhas está Romanos 8. Entre essas linhas de Abraão, Eloí, da sua história, da sua terceira puxada, da sua terceira etapa, está Romanos 8. A natureza gemendo pela manifestação dos filhos. Tudo depende dela, dessa manifestação. Mesmo aqueles que partiram estão aguardando. Não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Está entre linhas aí. 1 Coríntios 15 está entre linhas aí. Observe. Sara era uma mulher velha. A Bíblia diz que seu ventre estava morto. A Bíblia diz que a vida de Abraão estava morta nele, as suas sementes estavam todas mortas nele, em seus lombos. Ele não podia mais fertilizar um ventre. Mas depois disso, depois dele transformado, agora veja a entrelinhas aí de Tessalonicenses 4, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versos 50, 51, e seremos transformados. E o profeta vem e diz, e como Abraão foi transformado, e Sara, nós também seremos transformados. Aí então todas as sementes que estavam nos lombos de Abraão foram ressuscitadas. Ah, isso é júbilo! Sementes de Abraão foram ressuscitadas. Mesmo depois de Sara morta, ele se casou com outra e teve mais filhos. Isso fala do poder vivificador, isso fala da transformação dos nossos corpos abatidos para sermos conforme o corpo de Cristo, com poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. E somos sementes de Abraão, por isso estamos nessa transformação. Você tem esse quinhão, você tem esse consolo, você tem esse depósito, mas eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso é um depósito do Filho de Deus, é um depósito do eleito. E aí está você, em nome de Jesus Cristo. Amém.